Podcast Bichos Tagarelas, com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. E vamos às manchetes desta quinta-feira do Bichos Tagarelas. Governo quer usar o FGTS Futuro no Minha Casa Minha Vida. Em 2050, até 47% da Amazônia estará sob ameaça grave. MEC, Ministério da Educação, define nova regra para grupos de ensino criar curso de medicina. Cursos extremamente rentáveis. Destaques internacionais, as notinhas das araras, o nosso correspondente nos Estados Unidos, Carlos Kaminski, e o comentário de Renato Rossi, o nosso especialista franco-brasileiro na indústria automobilística. E o nosso querido sempre Ricardo Weg. Bem, vamos começar a trabalhar. Podcast Bichos Tagarelas. O governo Lula quer liberar o FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço Futuro, para facilitar a compra da casa própria pela população de baixa renda a partir do próximo mês de março, quando ocorre e se aproxima a reunião do Conselho Curador do FGTS. O valor será usado para compor a renda e ajudar a pagar as prestações no programa Minha Casa Minha Vida. A iniciativa passará por um período de teste, direcionando a nova modalidade de FGTS para famílias com renda mensal de até R$ 2.640, que compõem a faixa 1 do programa habitacional. O objetivo é depois atender todas as faixas do Minha Casa Minha Vida, cujo limite de renda familiar é de R$ 8.000. O FGTS Futuro foi instituído pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro às vésperas do segundo turno das eleições de 2022 e regulamentado pelo Conselho Curador do FGTS, mas nunca foi posto em prática. Para entrar em vigor, o Conselho deve aprovar as novas regras propostas pelo Palácio do Planalto, permitindo que a Caixa Econômica Federal libere o valor do FGTS do trabalhador. Pela proposta, quem optar por utilizar o FGTS Futuro deverá informar essa escolha ao banco, onde será feito o financiamento imobiliário. Os depósitos então serão transferidos automaticamente da Caixa para essa instituição financeira quitar as parcelas do contrato. Caso, com o uso dessa antecipação, o trabalhador irá abater as prestações do imóvel usando o fundo de garantia assim que o valor for depositado pela empresa. A renda extra aumenta ainda a capacidade de pagamento das prestações em aproximadamente 8%. Então, uma bela notícia para quem está procurando aí o programa Minha Casa Minha Vida. Isso vai ser muito bom. Vamos ver se o grau de inadimplência, porque se o funcionário ficar desempregado e nunca mais ter uma carteira de trabalho com FGTS, como fica a situação? Essa é a pergunta que fica no ar. Vamos à nossa série sobre os microplásticos e seu impacto no meio ambiente. Sobre o assunto, vamos ouvir o professor José Sommer, ele que é biólogo e ambientalista. No episódio de hoje, o professor Sommer fala sobre a origem dos microplásticos que poluem tanto o nosso meio ambiente.
Cerca de 2/3 do microplástico encontrado nos oceanos são originados dos pneus de automóveis e das microfibras liberadas na lavagem de roupa. Outras fontes poluidoras são a poeira urbana, as marcações rodoviárias e os barcos. Invisível a olho nu, ele constitui uma fonte de poluição mais grave do que se pensava, como mostra um relatório da International Union for Conservation of Nature, a IUCN. A atual quantidade de microplástico nas águas é de mais de 200 gramas por ser humano, de acordo com a IUCN, o que equivale a se cada pessoa do planeta jogasse uma sacola plástica por semana no oceano. Isso parece pouco? Fragmentos de tamanho inferior a 5 milímetros de plásticos variados constituem os chamados microplásticos e estão por toda parte mesmo, inclusive dentro de nós. É o que revelam pesquisas que foram consolidadas num estudo da Universidade de Medicina de Viena, em parceria com a Agência Ambiental da Áustria. A intenção agora é determinar a gravidade disso em humanos, uma vez que em animais os resultados são extremamente preocupantes, pois os estudos mostram que partículas de microplástico são capazes de entrar na corrente sanguínea, no sistema linfático e de atingir até o fígado e causar danos intestinais, distorção da absorção de ferro e estresse hepático. Acumulados no trato gastrointestinal, esses materiais têm a possibilidade de interferir na resposta imunológica do intestino e de serem absorvidos pelo nosso corpo. Além dos riscos à natureza, o microplástico certamente oferece risco à nossa saúde. Ouvimos o professor de Biologia e ambientalista José Sommer sobre os impactos do microplástico no meio ambiente. Resta a nós ajudar a salvar o meio ambiente, como se a gente pudesse chacoalhar as pessoas assim. Vamos cuidar do meio ambiente, em especial dos oceanos. E olhem só, né, como o professor falou, os estudos que apontam uma alta taxa de partículas de microplásticos no nosso corpo, né, são gravíssimas essas informações desses estudos, né? Então os microplásticos já são encontrados dentro da nossa corrente sanguínea. O mínimo que cada um de nós pode fazer é cuidar do seu lixo e acender, né, esse alarme aí em prol do meio ambiente. Podcast Bichos Tagarelas. Ricardo, um grupo de cientistas brasileiros estima que até o ano de 2050, de 10% a 47% da floresta amazônica estarão expostos a ameaças graves e poderão sofrer uma transição de ecossistema, com a perda da resiliência da floresta e conversão a outras formas do bioma incapazes de cumprir o papel do sumidouro de carbono desempenhado pela Amazônia. É o chamado ponto de não retorno, quando a floresta já não encontra formas de retroalimentação e colapsa, total ou parcialmente, convertendo-se em outras formas de existência biológica. Esse ponto de inflexão para a Amazônia é um dos principais focos de atenção na discussão científica sobre mudanças climáticas, em razão dos impactos para o clima, que extrapolam os limites do bioma para a emissão de CO2 e para o modo de vida dentro e fora da região amazônica. Estimativas levadas em conta em outros estudos apontam a possibilidade do não retorno, com um desmatamento de 20% a 25% da floresta. A perda da vegetação está hoje numa faixa de 14% a 20%, dependendo do critério utilizado e da área analisada. O governo Lula prometeu zerar o desmatamento da Amazônia até 2030, uma meta que compõe o compromisso brasileiro com o Acordo de Paris. O acordo, definido em 2015 no âmbito da ONU, busca limitar o aquecimento global com perspectiva de que o aumento de temperatura não ultrapasse a 1,5 graus em relação aos níveis pré-industriais. Na prática, a gente vê um calor fortíssimo. Não sei como está aí no seu estado,
mas aqui em Brasília é sempre um calor muito forte, aumentou muito a temperatura. Claro, agora nós estamos numa época de chuvas na capital federal, mas quando vem o sol, vem aquele solaço de 34, 36 graus e nós sofremos, todos sofrem aqui na capital federal e no Brasil com essas mudanças climáticas. E chegou a hora do nosso correspondente nos Estados Unidos, o nosso querido Carlos Kaminski. Olá, Ricardo Weg. Olá, Fábio Marçal. Aqui Carlos Kaminski, diretamente de Nova York, nos Estados Unidos. É isso aí, passou Carnaval, passou quarta-feira de cinzas e agora chegou quinta-feira dos tagarelas voltarem em ação. Estamos aí e eu quero trazer algumas notícias aqui dos Estados Unidos para vocês. Quem acompanha o Super Bowl sabe que é um dos eventos esportivos mais importantes aqui nos Estados Unidos. E o time de Kansas City Chiefs venceu o São Francisco, faltando 3 segundos para acabar a partida. O time de Kansas virou o jogo sobre o São Francisco. E agora, nessa quarta-feira, houve a comemoração, o desfile dos jogadores na cidade de Kansas City, no Missouri, e também a apresentação dos jogadores, aquele show todo que eles fazem. Uma multidão acompanhou essa apresentação dos jogadores, o desfile, né, pelas ruas, mas no final, infelizmente, houve um tiroteio. Pelo menos 22 pessoas foram atingidas, uma pessoa foi morta nesse tiroteio, e é lamentável porque ainda muitas pessoas estão feridas, 7 em estado gravíssimo, inclusive crianças foram feridas. Muitas crianças também no evento, participando. Obviamente foi um tumulto muito grande e infelizmente uma pessoa perdeu a vida. Quem perdeu a vida trabalhava numa das rádios locais em Kansas City, lá no Missouri, na estação de rádio KKFI 90.1, que disse que sua DJ Lisa Lopes foi morta no tiroteio de hoje, ou melhor dizendo, de quarta-feira, em comemoração, a celebração da vitória do Kansas City Chiefs. E a emissora emitiu uma nota dizendo que é com muita tristeza, sincera e um coração extremamente pesado e partido que deixamos nossa comunidade saber que a DJ da rádio Lisa Lopes, apresentadora do Taste of Tejano, perdeu a vida hoje no tiroteio de comemoração e apresentação do time do Kansas City Chiefs. Foi o que disse a estação de rádio no Facebook. A polícia prendeu 3 suspeitos e também anunciou que não se trata de um atentado terrorista e que as investigações continuam. E agora vamos torcer para que aqueles que permanecem hospitalizados se recuperem o mais rápido possível. Foi essa a informação. Um forte abraço a todos.
O Ministério da Educação publicou na quinta-feira da semana passada uma alteração importante nas regras para criar graduações de medicina. Os grupos de ensino superior agora podem concorrer ao edital apenas com uma instituição de ensino para obter o direito de oferecer curso em cada região. A medida reduz as possibilidades de grandes grupos educacionais que antes podiam concorrer com 2 ou mais faculdades sob sua administração em uma mesma regional. De universidades pequenas têm partido as principais reclamações sobre o modelo atual da abertura de cursos. Em nota, o MEC afirma que o objetivo foi tornar a competição ainda mais acirrada e privilegiar a diversidade do sistema de educação superior, mas nunca descuidando de sua qualidade. Antes da alteração, o mesmo grupo poderia concorrer com todas as suas faculdades. Agora, o edital do MEC prevê que cada mantenedora pode apresentar só 2 propostas, sendo uma única proposta para cada região. É importante colocar aí, temos muitos médicos no Brasil, mas mal distribuídos. A grande maioria fica nas capitais, por isso que criaram mais médicos, essas coisas, para tentar levar o médico para o interior, e o que se vê, muitas vagas estão abertas. A outra questão é que o curso de medicina é o curso mais rentável de uma universidade, curso de medicina e o curso de direito. Temos muitos advogados sobrando e também médicos, um grande número de médicos que não estão no nosso interiorizão, meu Deus do céu, no nosso interior, pronto, resumindo, né? Mas esse é o grande problema, né, hoje da medicina. O médico quer ficar na capital, não quer saber de interior do estado. Então vamos ver como é que, se isso melhora a qualidade de ensino, né? As divergências sobre as novas regras para criar cursos na área foram para o Supremo, onde a Associação Nacional das Universidades Particulares moveu ação com o objetivo de reafirmar a validade do modelo atual, criado em 2013. Então, vocês já viram aí, é um jogo econômico, se você não tenha dúvida sobre isso. E agora teremos o comentário do nosso franco-brasileiro Renato Rossi, o maior especialista brasileiro na indústria automobilística. E ele vai, dando um spoiler aí, ele vai falar sobre carros elétricos. A gente pensa sempre em comprar, mas tem medo, Rossi. Vamos ouvi-lo. Amigos do podcast, tudo bem com vocês? Pós-carnaval, nós já estamos aqui com nossos temas que se referem à tecnologia, mobilidade, indústria automobilística e tudo de uma forma muito holística, né? Porque eu tenho repetido isso nos pods, que eu mesmo, como um jornalista especializado em veículos, em mobilidade, em automóveis, desde 1986, eu iniciei no jornalismo profissional em 1976, mas passei 10 anos em área cultural e tal, e depois em 86 eu inicio com automóveis, em jornal e depois nas demais mídias aí, né, pelo Brasil e pelo mundo. E então são muitos anos já de janela no automóvel e na mobilidade. Agora, quando eu falo automóvel, era uma aproximação diferente que nós tínhamos como jornalistas sobre o automóvel, né? O automóvel era até as mudanças culturais relacionadas ao automóvel, as mudanças geopolíticas, né, que hoje a geopolítica afeta demais a indústria automobilística. Nós estamos num mundo de diversos conflitos, os conflitos que se espalham pelo mundo.
Eu sempre reitero que não é mais só produzir automóveis, escolher um site, escolher um lugar e lá colocar uma fábrica. Depende onde você vai colocar a fábrica. Ninguém colocaria hoje uma fábrica de automóveis ou mais uma fábrica de chips em Taiwan, por exemplo, né? Porque Taiwan está ali na boca do lobo, né? Taiwan até parece uma capa genial da revista Economist de 2000. Essa capa saiu em 2021, após a pandemia, quando aparecia um jato, uma painel de um jato supersônico ali de um radar, e na mira do radar tinha a ilha de Taiwan, né? E o nome da matéria, o título era O Lugar Mais Inseguro do Mundo. Só que era ainda o lugar que concentra o poder da indústria automobilística. Em Taiwan, e através da Taiwan Semiconductor Engineering, a maior fábrica de chips do mundo, a mais poderosa, por onde passa 90% da produção de chips que alimentam hoje a inteligência artificial dos carros de última geração. Essa empresa ela tinha uma valorização, um cap de valorização, que já era de quase 400 bilhões alguns anos atrás. Nem sei quanto está valendo hoje essa empresa taiwanesa. É lógico que os chineses estão de olho em Taiwan. Toda hora o Xi Jinping fala que Taiwan é chinesa, que só tem chinês lá. É um sistema capitalista apoiado pelos norte-americanos. Tem um capital trilhardário norte-americano também dentro de Taiwan. E claro que isso, além de ter a questão ideológica por baixo como substrato, que é o comunismo versus capitalismo, que vai ser agora acelerado e açoitado se este grande fascista for o presidente dos Estados Unidos. São dois candidatos ruins, né? Mas o menos ruim ainda, com todos os problemas que tem, é o vovô que esquece nome, troca nome, entendeu? Em vez de bichos tagarelas, ele vai dizer bichos da panela. Mas, comparando com o que o Trump já fez de barbarismo dos Estados Unidos da América, e não querer entregar o poder e estimular toda aquela invasão do Capitólio pelos supremacistas brancos, o cara não mereceria nenhum crédito mais na sociedade americana. Infelizmente, pode ser o novo presidente, né? E sendo o novo presidente, vai se acirrar o conflito Oriente-Ocidente, entre Estados Unidos da América e China, e eu acho que aí a China parte realmente para a invasão de Taiwan, não tenho dúvida sobre isso. Com Trump no poder, e ele está querendo taxar em até 100% as exportações chinesas de automóveis, ou mais, querendo criar uma guerra comercial, como ele já criou no primeiro mandato dele, foi o pior momento das relações sino-americanas. Agora vai ser ele voltando ao poder, imagino o que vai acontecer, né? Aliás, está todo mundo de cabelos em pé, porque a indústria automobilística norte-americana, principalmente a Ford e a General Motors, são as duas principais. A Chrysler pertence ao grupo Stellantis, tem capital italiano lá, mas as duas de capital genuinamente norte-americano, Ford e General Motors, aderiram completamente ao ato da redução da inflação do Biden, que colocou 380 bilhões na economia americana para criar uma economia verde. Está dando certo. As montadoras aderiram, para ter uma ideia sobre o impacto disso nas montadoras. Montadoras que eram tradicionalmente montadoras de motores V8, de motores a combustão, de motores a gasolina, criaram durante décadas carrões, a Ford com suas grandes picapes, como a F-150, outros produtos com motores poderosos a gasolina. A Ford hoje já tem 20 modelos prontos para serem lançados gradativamente no mercado mundial, e são todos modelos elétricos. A General Motors vai pelo mesmo caminho, tem mais ainda, tem 25 modelos, porque a Mary Barra, que é a presidente mundial da GM, uma mulher de grande dinamismo, simplesmente é uma inimiga mortal de Donald Trump. Donald Trump chamou a Mary Barra, ofendeu, chamou inclusive de war, numa vazamento de uma gravação, ou chamando a mulher de prostituta, né? Quer dizer, não tem cabimento uma coisa dessas, né? Uma mulher que tem um poder muito grande nos Estados Unidos da América e é a única mulher no mundo que chefia a montadora. Então imagina agora como é que essa Mary Barra está se sentindo, sabendo que um Trump pode assumir o poder. Quer dizer, as mentes liberais, ainda um pouco lúcidas daquela sociedade
norte-americana que não prima pela lucidez, que o americano tem lá no seu íntimo a vontade de ser rico, de ser poderoso. Ele cria esses falsos mitos, como criou Trump. Trump não era nada, ele teve um programa de televisão horroroso chamado The Apprentice, né? Aquele que ele dizia, "You're fired", né? Você está demitido. Aqui no Brasil tentaram botar um narcisista publicitário apresentar o mesmo programa, deu com os burros na água, né? Pior coisa para um brasileiro é alguém dizer, você está demitido, né? Muitas vezes o cara não consegue mais trabalho pro resto da vida. Lá a fluidez do trabalho é muito maior e isso aí era aceito normalmente. Mas voltando ao que interessa aqui, então tem essa parte hoje, né, que é bastante holística do automóvel, e o que está havendo no momento também, em termos de motorização, é o carro elétrico que continua com uma demanda crescente, apesar de todos os contras que estão acontecendo, né? Como foi aquele lance do COP28, onde o departamento investigativo do grande jornal The Guardian, a equipe investigativa descobriu os caras das petroleiras fazendo negócios para lá de sórdidos dos bastidores do COP, com os árabes, donos da Aramco, da Arábia Saudita, que é a maior petroleira do mundo. Depois tem a Shell, tem a Exxon, tem a Total e tantas outras. E fazendo negócios de ampliação de plataformas de petróleo em todos os mares do mundo, principalmente no Mar do Norte, que já está coalhado de plataformas de extração de petróleo. Quer dizer, para a opinião pública, essas petroleiras se apresentam como empresas de energia e agora querem que se acredite que eles sejam até de energia limpa, devido a estudos que estão fazendo o tal de combustível ecológico, né? Combustível sintético, que na verdade é uma grande picaretagem, que ele polui também o meio ambiente, também deixa resíduos de dióxido e monóxido de carbono na atmosfera, não tem nada de ecológico. É uma forma de prolongar o motor a combustão, essa que é a verdade, né? Eles querem que esse motor, o Parlamento Europeu queria que o motor a combustão fosse extinto em 2030, já conseguiram mais alguns anos à frente, e de repente o motor a combustão vai ficar mais um século no mundo. Não vai mais ter planeta, o planeta acabou, os mares tomaram todas as cidades, nós vamos viver em jangada, ainda bem que nós temos a jangada, que é um veículo aquático altamente seguro, botamos ali a nossa caminha, uma vela na jangada e vamos sair aí por um planeta que vai ser só água. Pobres ursos polares já estão sofrendo, né, os efeitos da poluição ambiental. A foto que ganhou o prêmio de melhor foto ecológica do ano é uma foto comovente, dá vontade de chorar. Um urso polar que tira uma soneca no meio do oceano num pedaço de iceberg. É muito triste, né? Olha, o que o homem fez com o planeta é imperdoável. E aí tem as vozes contrárias que querem agora postergar o carro elétrico, inclusive dentro da indústria automobilística. Um dos mais que pedem isso é o senhor Carlos Tavares, que preside 16 marcas do Grupo Stellantis. Esse português foi um primor de reacionarismo nos últimos 4 anos. Aí foi o cara que mais deu contra as decisões do Parlamento Europeu de extinguir o carro a combustão em 2030. A Stellantis foi o voto em contrário, porque a Stellantis é a marca menos eletrificada do mundo. E perdeu o mercado chinês por causa disso. Tentaram vender lá dentro, continuar vendendo Compass e Renegade a combustão, o chinês não quis, né? Disse que aqueles carros eram atrasados demais para o mercado chinês. Apesar dos pesares, apesar de todas essas barreiras contrárias, o público se inclina pelo carro elétrico, as vendas aumentam na Europa, aumentam na China e aumentam aqui no Brasil. A aceitação do carro elétrico do Brasil é muito maior do que a gente pensa. E nos bastidores de tudo isso, existem múltiplas empresas se dedicando também, por conta própria, a montarem suas linhas elétricas de carregadores, que é um grande negócio avaliado em mais de 300 bilhões de dólares, mais de 300 bilhões de reais aqui no Brasil até 2030. Quer dizer, quem quer ficar fora desse mercado? Ninguém quer. Tem também o aspecto negocial do carro elétrico, o aspecto periférico de toda a estrutura do carro elétrico, que vai demandar investimentos bilionários. E nessa semana, a semana passada, durante o Carnaval, a melhor notícia é que a Renault colocou
o seu Renault Kwid elétrico, excelente. Se vocês querem comprar um carrinho elétrico da maior competência, podem comprar o Kwid elétrico. Já viajei com ele, já o testei em São Paulo, nas estradas de Paraná, aqui em Porto Alegre eu fiquei 4 dias com o carro. Excelente. Sabe qual é o preço, amigo? R$99 mil. Entendeu? Então, corram para as revendas Renault, porque tem unidades à disposição, importaram da China e está um preço altamente competitivo. Agora, foi efeito dos chineses que chegaram ao Brasil, principalmente a Great Wall Motors e a BYD, a BYD, e colocaram seus carros inicialmente a 150 mil, que é o Dolphin e o Hora da Great Wall, o Dolphin da BYD, e agora a BYD trazendo já nas próximas semanas o Mini Dolphin, o Mini Golfinho, por um preço mesma faixa de preço do Renault Kwid elétrico, em torno de R$99 mil também. É um efeito positivo da chegada dos chineses, o rebaixamento do preço dos carros elétricos no mercado brasileiro. Mas, de qualquer maneira, com o Brasil ou sem Brasil, só duas verdades, né? Primeiro, o mundo precisa se descarbonizar, parar de emitir toneladas e toneladas de dióxido de monóxido de carbono na atmosfera. O segundo aspecto, carro elétrico está no futuro da humanidade e não adianta a senhora Shell, a senhora Exxon e toda essa cabotinos, né? Falam uma coisa para a opinião pública e fazem outra nos bastidores, que é cada vez mais explorar o petróleo. Eles vão ser consumidos pelo futuro, eu não tenho dúvida nenhuma. A marca automobilística que não tiver carro elétrico, vocês podem ter certeza que daqui, no máximo 5 anos, estarão fora do mercado mundial. Até o próximo pod. Vamos às notinhas das araras. E os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro enviaram petição ao Supremo com pedido de devolução de seu passaporte. Solicitaram também a substituição da proibição de saída do país por restrições mais brandas, como a exigência de autorização prévia para viagens. A defesa também pediu que a proibição de contato do ex-chefe do Executivo com o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, seja retirada. Disse que Bolsonaro é o principal cabo eleitoral do partido para o pleito de 2024 e a proibição traz prejuízos ao processo político. E a Penitenciária Federal de Mossoró confirmou a fuga de 2 presos. O local é um dos 5 de segurança máxima do Brasil. Os fugitivos são Rogério da Silva Mendonça, o Tatu, e Davidson Cabral de Nascimento, o Deizinho, ambos do Comando Vermelho. É bom lembrar que nunca tinham ocorrido fugas nos presídios de segurança máxima do Brasil. E pelo menos 84 pessoas morreram pela dengue. Brasília tem o maior número de casos prováveis a cada 100 mil habitantes, 2.337. Os dados são do Ministério da Saúde e aqui você não tenha dúvida que o número é maior. É maior. Só no meu emprego, de 10 pessoas, Ricardo, de 10 pessoas, 9 contraíram a dengue. E o governo ucraniano disse ter destruído um navio de guerra russo na costa da Crimeia em uma operação naval com drones. Então, a gente volta daqui a pouco com os destaques internacionais. Internacional. E os destaques no mundo, na imprensa. New York Times: a ameaça de Trump à OTAN reflete ampla mudança no lugar dos Estados Unidos no mundo. Washington Post:
Biden protege palestinos de deportação por 18 meses. Wall Street Journal: Coreia do Sul prepara pacote de 57 bilhões de dólares para impulsionar investimentos empresariais. Clarim: dolarização está ao alcance, diz Milei. Le Figaro: greve dos controladores da CNCF, empresa ferroviária pública, desperta indignação geral. Financial Times: economia do Reino Unido em recessão. Olha só, Reino Unido, depois que saiu da União Europeia com BRICS, foi lá para o fundo do poço, mas vamos ver como reage lá a economia do Reino Unido. Financial Times: JP Morgan processado pelo presidente executivo da fintech, da qual é coproprietário. O presidente Lula chegou ontem à capital egípcia, ao Cairo, né, e teve o dia livre. Hoje encontra-se às 6 horas de Brasília, já se encontrou com o chefe do Estado do país, Abdul Fattah al-Sisi, e depois segue para a Etiópia. Então, Lula e a primeira-dama estiveram ontem nas pirâmides e na esfinge de Gizé, no Cairo. E é bom lembrar que das notas internacionais, 14 pessoas e um morto e 14 pessoas ficaram feridas em tiroteio durante o desfile da comemoração do título da Super Bowl do futebol americano pelo Kansas City, nos Estados Unidos. Segundo a polícia local, 2 pessoas armadas foram detidas. E é essa questão aí, né? Sempre as pessoas armadas. E o secretário-geral da Aliança Militar Ocidental da OTAN, Jens Stoltenberg, anunciou que 18 dos 31 países do grupo atingirão a meta de gastar 2% de seu PIB com o setor de defesa em 2024. E para encerrar aqui os destaques internacionais, a taxa acumulada em 12 meses na Argentina, inflação, de 2024, fechou com 254,2%. No mês, a alta do preço foi de 20,6%. Que absurdo, que loucura! É o maior percentual anual em 32 anos. O aumento foi de 42,8 pontos percentuais em relação ao índice analisado registrado até dezembro de 2023. Quando será que a Argentina sai dessa crise? É a pergunta que fica no ar. Podcast Bichos Tagarelas. E nós queremos agradecer você, ouvinte, pela audiência. Não tenha dúvida que sempre vamos tentar melhorar e fazer um programa que realmente seja agradável e com muitas informações para vocês. Agradecer ao nosso editor Maurício Viana, o Carlos Kaminski, o nosso correspondente nos Estados Unidos, o Renato Rossi, esse monstro da indústria automobilística, o cara que mais entende de automóveis no Brasil, ao Ricardo Weg e todos que eu acabei me esquecendo. Então amanhã nós voltaremos com mais um Bichos Tagarelas e contamos com sua audiência. Bom dia, excelente dia para todos e amanhã é sexta-feira. Você ouviu o podcast Bichos Tagarelas com Fábio Marçal, Ricardo Weg e gente convidada.